Imagina só, uma ideia tão radical que busca basicamente refundar a própria noção do que é um país. E se essa ideia toda não viesse da Europa ou dos Estados Unidos, mas sim daqui, da América Latina? Pois é exatamente isso que está acontecendo. A gente está falando de uma verdadeira revolução constitucional que está literalmente redesenhando o mapa do pensamento jurídico no mundo todo. Olha, essa pergunta é a chave de tudo. É o ponto de partida. Ela bate de frente com aquela ideia antiga de que um país tem que ter uma identidade só, uma voz única, sabe? Em vez daquele monólogo onde o Estado está lá em cima, sozinho, ditando as regras para todo mundo, a proposta aqui é uma polifonia. Ou seja, um monte de vozes diferentes construindo a nação juntas, ao mesmo tempo. A grande virada de chave começa bem aqui. E aqui a gente vê o contraste, bem preto no branco. De um lado, tem o modelo clássico, o tal do Estado monocultural, que funciona como um monólogo. Uma lei oficial, uma identidade nacional e pronto. Do outro lado, a gente tem o Estado plurinacional. E aí a imagem muda completamente. Vira uma polifonia com múltiplos sistemas jurídicos e a coexistência de muitas nações. Então, para a gente entender o tamanho dessa revolução, a gente precisa primeiro olhar para o que ela está tentando substituir. Esse modelo antigo, de uma nação, uma lei, foi a base de quase todos os estados aqui na América Latina por mais de um século. Era basicamente um projeto importado da Europa, uma fórmula que simplesmente ignorava a diversidade gigantesca dos povos que já viviam por aqui. Mas, olha, essa mudança toda não aconteceu do dia para a noite, não. Foi uma construção, uma evolução que levou décadas. Lá nos anos 80, a gente viu os primeiros passinhos, com o reconhecimento de algumas culturas indígenas. Aí, nos anos 90, a coisa evoluiu um pouco mais e começou a se falar em Estado pluricultural. Mas o verdadeiro terremoto político, a grande virada, veio mesmo nos anos 2000. Foi quando países como a Bolívia e o Equador chegaram e disseram: não, a gente quer mais. A gente quer refundar o Estado para romper de vez com essa herança colonial. E como é que funcionava esse modelo monocultural na prática? Bem, ele partia de uma ideia, quase uma ficção, de que existia uma identidade nacional única, homogênea. E aí ele impunha uma língua oficial, um sistema de leis único para todo mundo. O resultado? Povos indígenas foram historicamente marginalizados. A natureza era vista como propriedade, um recurso para ser explorado. É por isso que a gente chama de monólogo. Era o Estado ditando uma história única e ponto final. E é exatamente contra esse modelo que o novo paradigma se levanta. Não é só uma reforma, sabe? Não é só mudar uma coisinha aqui e outra ali. É reescrever as regras do jogo do zero. Então, vamos dar uma olhada em como funciona essa nova arquitetura do Estado, esse novo jeito de pensar. O coração de tudo isso é uma palavra: plurinacionalidade. E olha, essa ideia vai muito, mas muito além de só tolerar a diversidade. É o reconhecimento oficial na lei de que dentro de um mesmo estado existem várias nações, vários povos diferentes, cada um com sua identidade, sua cultura, suas tradições e, o mais importante, coexistindo como iguais. É deixar para trás uma unidade que era forçada para abraçar uma pluralidade que é real. E aí, o raciocínio é o seguinte: se existem muitas nações, faz todo o sentido do mundo que existam também muitas formas de fazer justiça, certo? É aqui que entra o tal do pluralismo jurídico. Na prática, isso quer dizer que o Estado não tem mais o monopólio da lei. A justiça indígena, por exemplo, com suas próprias regras e tradições, passa a ser reconhecida e a coexistir lado a lado com a justiça comum do Estado. Para a gente visualizar isso melhor, tem uma analogia que é perfeita. A lei do Estado tradicional é como uma orquestra sinfônica. Tem o maestro, que é o Estado, e todo mundo tem que seguir a mesmíssima partitura. Já o pluralismo jurídico é mais como uma jam session de jazz. Cada grupo está tocando sua própria melodia, mas eles se escutam, interagem e criam uma harmonia complexa a partir do respeito. É um som completamente diferente. Mas a mudança vai ainda mais fundo. Não se trata só de como as pessoas se relacionam entre si. A gente está falando de uma mudança que vai além da lei centrada no ser humano, para começar a reconhecer os direitos da natureza. E aqui a coisa fica ainda mais interessante. E essa mudança tem um nome: Buen Vivir, ou Sumak Kawsay em Quechua. É uma filosofia indígena que significa basicamente viver bem, e ela vira de cabeça para baixo a nossa ideia de desenvolvimento. Em vez de focar só em crescimento econômico ou em acumular coisas, a proposta é buscar harmonia. Harmonia entre as pessoas, entre as comunidades e, o mais importante, com a natureza. E, de novo, isso não é só um papo filosófico.
Está na lei, literalmente. Olha só este trecho da Constituição do Equador. A natureza, ou Pachamama, tem o direito de existir, persistir, manter e regenerar seus ciclos vitais, estrutura, funções e seus processos em evolução. Isso é revolucionário. A natureza deixa de ser um objeto, uma coisa, e passa a ser um sujeito com direitos próprios. Essa é uma nova base para a sociedade. Pensa assim, a gente sai daquele contrato social clássico, que é um acordo só entre humanos, e onde a natureza é só propriedade. E a gente entra num contrato natural. É um novo acordo baseado na reciprocidade entre os humanos e a Terra. Nesse novo pacto, a natureza vira um sujeito com direitos. É como se ela também fizesse parte do acordo, sabe? Tudo isso nos leva a uma grande questão, né? Será que isso é um projeto para o futuro? A gente está olhando para um experimento constitucional só da América Latina ou tem algo aqui com uma importância global? Então, vamos só resumir as principais transformações para a gente amarrar as pontas. A gente sai da homogeneidade e vai para a pluralidade. A gente sai do monismo jurídico e vai para o pluralismo. A gente sai do antropocentrismo e vai para o biocentrismo, dando direitos para a natureza. A gente troca a ideia de desenvolvimento pela de viver bem. E no fim das contas, a gente sai do monólogo para uma polifonia. É uma mudança e tanto. E isso nos deixa com a reflexão final. Numa época de tanta crise ecológica, de tanta divisão social, será que esse não poderia ser um novo modelo para a gente viver junto num planeta que está mudando tão rápido? Fica a pergunta. Uma pergunta que talvez seja mais urgente do que nunca.